Está no ar mais uma edição do programa Panorama Tricolor em noite de festa. A gente grava nessa segunda-feira, imediatamente após o título da Taça Rio, conquistado pelo Fluminense sobre o Botafogo. A vitória retumbante por 3-0. Dá um abraço para o nosso diretor Silvio Almeida, que está ali cabreiro com o fogão. Hoje eu estou aqui com a nossa querida equipe formada pelo Márcio Machado, pelo Gabriel Batbadar, com seu novo cabelo style, pela sensacional Mítia Guidini, não menos sensacional China Guidini, onde nós vamos debater as coisas do Fluminense Futebol Clube. Fluminense que passou por cima do rival da Gávea, passou pelo Fogão, está nas semifinais do campeonato e na próxima quinta-feira enfrenta o Vasco jogando pelo empate para chegar à decisão do Campeonato Carioca de 2018. Assim sendo, meu querido Márcio Machado, suas considerações iniciais sobre o Flusão, campeão da Taça Rio. É uma excelente atuação tática, né, de empenho da equipe, né, que conseguiu se posicionar bem ali, resguardando a defesa e fazer a transição de jogadas para estar sempre em 2, 3 passos depois que roubava a bola lá na frente, né? Fora aquele ali entre 20 e 40 do primeiro tempo que perdeu um pouco o controle, o goleiro teve que atuar um pouquinho mais, o controle do jogo foi todo nosso. Poderia até ter sido mais, talvez o Botafogo ter feito um de honra, mas teve jogo para 3, 4, 5. E se o Botafogo perdeu chance, o Fluminense também várias chances, principalmente no segundo tempo. Né? Exatamente. É isso. Então, a mitológica Mítia Guidini dá a sua palavra, que esteve no estádio do Maracanã, vibrou, comemorou, gravou, fez sucesso nas redes sociais. Isso aí, boa noite, gente. Saudações tricolores, parabéns pra gente. E estou muito feliz. A gente tem que estar feliz sim, a gente tem que comemorar sim, porque, né, o pessoal fica com historinha, que isso não é título, não tem que comemorar nada, mas todo mundo comemora, essa conversa fiada. E eu estou muito satisfeita com o que eu vi ontem, né? Após ver o Fla-Flu, que eu já tinha ficado satisfeita, e pegando até um pouco do que o Márcio estava falando, eu acho que começa a funcionar esse novo esquema, né, do Abel. Parece que agora tá engrenando, tá dando certo essa coisa dos 3 zagueiros. Os laterais realmente estão ficando com uma liberdade muito maior, uma correria, e tá dando muito certo. A base, né, tá mostrando que é a base de tudo. A molecada tá demais. Eu acho sinceramente que se o Fluminense, alô diretoria do Fluminense, alô presidente do trabalho, com tudo isso, com toda a felicidade que a gente sente, essa felicidade muito intensa por conta da conquista da Taça Rio, é sabido que a gente precisa de reforços. Ao mesmo tempo sabe-se que o clube não tem recursos, mas a gente espera eles para o segundo semestre. Eu acho que se esses reforços vierem pontualmente, não precisa ser muita coisa não, é coisa pequena. O Fluminense é candidato ao primeiro terço da tabela do Brasileiro. É sempre aquilo também, né? Que às vezes o reforço não está no jogador caro, como o caso do Jadson demonstrou muito bem, categoricamente. Mas, ô Márcio, em outras temporadas, numa das temporadas mais vitoriosas do Fluminense, do conhecido time tricampeão dos anos 80, aquele time era formado por jogadores que vinham de 2 anos de fracasso no clube, casos de Paulo Vitor, casos de Aldo, né? O próprio Branco já pertencia à base do Fluminense, ainda não era titular, e outros jogadores que ninguém nunca tinha ouvido falar. O time terminou de ser montado com o Assis e o Washington. Assis e o Washington eram minimamente conhecidos, porque naquela temporada eles jogavam no Atlético Paranaense e o Atlético chegou às semifinais do Brasileiro. Mas não era nada do outro mundo, era gente tão desconhecida quanto é Jadson, quanto foi Richard. Mas aquele recado para aquela criançada da internet, tanto cronológica quanto mentalmente, que depois da Unimed entende que reforço é grife, é salário de 500 mil. Às vezes nem sempre isso resolve. Aquele tempo ali foi exceção, né? Exatamente. Foi um recorte. Aliás, a gente nem falou aqui, porque a gente passou, já era passado, já tínhamos passado por cima mesmo. Mas no encontro contra o rival da Gávea, o nosso empate, que nos classificou à final da Taça Rio, o rival tem 3 vezes mais recursos do que a gente. A gente recebe 70 por ano, eles recebem 200, e no campo ficou tudo igual. E hoje então, acho que o nosso time está muito bem mais arrumado do que o do Flamengo. O Abel conseguiu esquematizar taticamente o time de uma forma com que o entrosamento funcionasse
em grande parte do jogo. Eu acho que o Botafogo teve, falando um pouco do jogo, acho que o Botafogo teve a oportunidade, era um jogo para 4-2, 4-3 facilmente, 5-2 talvez. Júlio César pegou demais, gente. Júlio César... Eu acho que foi a melhor. Esse é o Gabriel Beto Beder, que já entrou em campo aí, já saiu jogando. Para deixar bem claro, eu acho que o Júlio César fez a sua melhor atuação com a camisa do Fluminense. Sem dúvida. Foi a atuação Foi a melhor atuação. irretocável. Inclusive, até mesmo quando aquela bola bate no peito dele no chute no segundo tempo, ele tem tempo de bola, se recupera e faz um defesaço na sequência. Olha, Paulo, eu acho que foi a melhor partida da vida dele, né? A gente já viu Aos ele 31 agarrando anos, no próprio Botafogo, né? Enquanto o seu ex, exatamente. Ele agarrou muito bem. Mas justiça seja feita, eu lembro muito bem do Júlio César jovem no Botafogo. Eu acho que ele sofreu o que acontece em quase todos os clubes aí. Você comete todo mundo falha, goleiro, a falha sempre chama muito mais atenção, porque é capital, se o goleiro falhar, a chance do gol é 99%, porque às vezes não acontece, às vezes o goleiro falha, a bola não entra. Ele pagou um preço muito grande, assim, faltou paciência com ele, como faltou a vários outros jogadores aí, entendeu? Ele acabou fazendo uma carreira em Portugal, jogou lá bastante tempo, e agora já é um goleiro maduro, né? Assim, alternou momentos aí no Fluminense, mas parece que em 2018 agora tá muito firmado. Esse é Ricardo Goulart Guidini, China, tá aqui nosso cronista, analista, vem aqui às vezes, dá o seu alô. E vai, China, solta esse teu coração tricolor, campeão da Taça Rio. Campeão! É isso aí, gente. Pô, vibrar, né? A gente tava um pouco cético em relação ao time. A questão política, né? Acaba impactando muitas vezes a nossa cabeça e a gente acaba se confundindo. Uma coisa é a política e outra coisa é o time. Ontem a torcida apoiou. Não foi em massa, mas os que foram vibraram, ajudaram o time, então isso foi importante e a torcida é o termômetro, né? Quando a torcida começa a acreditar no time, a gente tende a evoluir. Foi o que aconteceu ontem no campo, já desde a vitória contra o Flamengo, né? A gente já havia ficado bem feliz, mas ontem foi decisiva quem sabe para o futuro do ano do Fluminense, né? Eu acho que deu um gás para todos, inclusive para o próprio presidente, né? Aí voltando para a política, para ele acreditar mais no time também e saber que investir é fundamental e quem sabe, como o Paulo diz, no primeiro terço da tabela, brigando pela Libertadores ano que vem. Eu acho que dá, eu acho que tem condições para isso, até porque se a gente olhar a Libertadores do ano passado, mesmo com os problemas que nós tivemos, que depois ficamos nos arrastando no decorrer da competição, repare os times que ficaram à nossa frente. Nós tivemos 6 ou 7 rodadas ali que a gente estava para entrar no grupo da Libertadores e perdia e empatava. Os times que estiveram à nossa frente, os times que se classificaram para a Libertadores, é plenamente possível. Hoje no futebol brasileiro, vamos lembrar quem é o campeão brasileiro, gente, é o Corinthians. Eu duvido que alguém aqui escale o time do Corinthians. A gente está em março. Entendeu? O que significa isso? É que o Corinthians tem vários jogadores que ninguém conhece. A verdade é essa. Não há dinheiro no futebol brasileiro. Quem tem dinheiro hoje, Márcio? O São Paulo e o Cruzeiro? Que passaram mais? O Palmeiras tem. O Cruzeiro é um caso misterioso, né? O Cruzeiro acha que tem, mas vai chegar a conta. O Cruzeiro é um caso misterioso. Pois né? o presidente oculto do clube, seus helicópteros por aí, né? Tem pó de arroz nessa história, ó? Não, é parecido, é um produto parecido. É outro. Tá falando pó de arroz ontem, ó. Esse helicóptero podia passar lá, hein? Não. Esse não, vai dar uma confusão enorme. Mas o que acontece? O próprio Palmeiras tem investido, conseguiu o título brasileiro em 2016, colocou uma dinheirama naquele time e tem muita gente ali que joga mais com o nome do que qualquer outra coisa, né? Sim, verdade. Não? Então, aliás, o futebol brasileiro... joga com dinheiro da agiotagem, tanto é que os mais caros do mundo financiam o Palmeiras, né? E outra coisa, um dia essa conta vai chegar, assim como a gente está ainda, até hoje, acertando problemas decorrentes da relação Fluminense-Unimed, isso vai chegar para todo mundo. Essa história de mundo de magia, onde o patrocinador investe, quem investe quer retorno. Então, se investir, vai ter retorno. Se tiver algum problema no meio do caminho, o clube vai ter que arcar. E o Palmeiras, antes da gente, né, já havia passado por isso com a Parmalat. Voltou a mesma coisa. Então, eles agora têm... Até fazendo aqui, pegando uma carona no que você disse a respeito do Palmeiras, que não tem... que joga muito com o nome. Um dos melhores do Palmeiras hoje, que está o melhor,
é o Keno, que o Palmeiras contratou, se não me engano, do Santa Cruz. Santa Cruz por uma então, assim, não tem nada nenhum. dentro de oportunidade. William Bigode, que veio numa troca com o Cruzeiro sem que ninguém prestou atenção. Mas momento Silvio, vai pra lá, Palmeiras, vai pra lá. Vai você que a Super pra lá. Fusão, campeão da Taça Rio. Márcio, quem foi o destaque da partida pelo Fluminense na vitória sobre o Botafogo? Seria fácil dizer que foi o goleiro, É, né? Que pegou um monte de Ayrton bolas. fez um partidaço. Ayrton fez um Ayrton partidaço. tá jogando Mas eu legal. vou dar o destaque para um que merece, porque a torcida em geral não acredita e fica pedindo um jogador experiente na posição, que é o Pedro. Para mim, ele está cada vez mais demonstrando que pode ser o titular. Volta para marcar, volta para puxar o contra-ataque, faz tudo. participa da finalização. É Tem que isso. finalizar melhor. Mas mesmo assim, teve uma segurança, uma tranquilidade Primeiro na gol cara foi do Jefferson Aquele muito grande, passe de que já peito. abriu o jogo e já deixou a gente campeão desde 3, 4 minutos de jogo, que é uma coisa muito importante. Deu um passe espetacular para o Marcos Júnior. Famoso Curirim. E quem, Gabriel, pra você, o cracão da partida? Cara, pra o mim- Júlio César tá eleito ao concurso, tá? Então vamos falar aqui. É o geral. Tá. Pra mim, o Tirando o Júlio César. fora das 4 linhas é o Abel. O Abel ele tá conseguindo, primeiramente, acertar de novo esse time do Fluminense e, de certa forma, ele tá reconquistando aos poucos a confiança da torcida tricolor, que é muito importante. Como a gente acompanha no futebol carioca, o público é pífio, 2, 3 mil pessoas quando entendeu? O Fluminense colocou a gente lá, não tanto, mas conseguiu colocar. E dentro das 4 linhas, eu acho que eu vou citar uma dupla, não vou citar um jogador. Eu acho que Pedro e o Curinho, o famoso Marcos Júnior, eles conseguiram dar algo a mais pro Fluminense, ter uma diferença, entendeu? Eu gostei de um lance particularmente. Não vou aqui tecer comparações, que seria comparação com o meu grande ídolo da infância, mas num único momento, uma jogada pela esquerda, o Ibanez foi igualzinho ao Edinho. O Edinho dos anos 80, tá, gente? Arrancou, foi pra dentro da área dos caras, foi um negócio muito bacana. Mas assim, estou de parabéns o Jadson, o Richard, Marcos Júnior com a luta. O Marcos Júnior é outro caso à parte também. O jeito que ele vibra, o bacana quando ele fez o gol, que ele vai pro escudo, que ele beija o escudo, ele quer abraçar o escudo no chão, aquilo tem que ser valorizado, entendeu? O torcedor. O Ayrton foi muito bem. Muita gente não gostou. Eu gostei da atuação do Renato Chaves. Em vários momentos, o Renato Chaves, sem inventar, Ele foi como chegou junto. na direita, né? Chegou o Jadson, junto. o Gilberto correndo, às vezes fechando pro meio, e o Renato Chaves aparecendo na direita, né? Um pouco ousado, mas é Tá legal. no esquema, Ele tá porque com do outro lado confiança. funciona do mesmo jeito. Tá com Tá. confiança. Tá treinado. E tipo, o Abel tá treinando sistematicamente, eles têm confiança para esses dois zagueiros irem sempre. Mas quero lembrar pra vocês uma coisa. Tá no Fluminense- desenho tático do time. O Fluminense tinha acabado de ser campeão. Entrou a coletiva do Abel. A primeira pergunta feita na coletiva pro Abel era se o time já estava se preparando para a Sul-Americana. Aí o Abel vira, porra. Tá brincando. Acabamos de ganhar um título aí, pô. Aí causando gargalhadas na Taça Rio. Eu falei, gente, quem é que pauta essas perguntas? Pelo amor dos deuses, né? Pelo amor dos deuses, eu sei que tem uma má vontade histórica de não querer reconhecer o Fluminense Mas como talvez ali o postulante cara- ao título, mas o título tinha acabado. Tinham 5 minutos da conquista da Taça Rio, não tá fazendo perguntas sobre a preparação para a Sul-Americana. É brincadeira isso, né, Ricardo? É incrível, né? O cara tentou ser diferente, né? Não, mas é Só excesso pode. de diferença, né? Gente, o tempo tá acabando. Panorama Tricolor hoje em ritmo de festa. É Flusão, campeão da Taça Rio. Rumo às semifinais do campeonato. Vamos bater esse barco da grama do catalano. E daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo tempo com Márcio Machado, Gabriel Beto Peder, a espetacular Mítia Guidini e o não menos espetacular Ricardo China Goulart Guidini. Daqui a pouco a gente volta. Caros amigos, estamos de volta. Edição do Panorama Tricolor, número 221, falando do Flusão, campeão da Taça Rio 2018 e agora rumo à grande semifinal do Campeonato Carioca contra aquela carne de pescoço que nos últimos 25 anos torra o nosso saco. Clube de Regatas Vasco da Gama, Fluminense e Vasco, quinta-feira no Maracanã, porque o Fluminense não Às pode jogar 9 nas horas. quartas, né? E aí, a gente já vai para o primeiro jogo da decisão com uma partida a menos, um dia a menos de descanso. Mas o campeonato é assim, a emissora é assim, a gente vai superar tudo. Gabriel, como é que você vê essa partida Fluminense e Vasco? O que você espera desse jogo? E como é que você vê o Fluminense posicionado para essa partida decisiva?
Cara, primeiramente, antes de tudo, eu acho que o Fluminense não vai jogar pro empate. Acho que o Fluminense vai pra cima do Vasco. Então, acho que o Abel vai tentar mais ou menos a mesma tática do jogo contra o Botafogo. Vai colocar o Pedro e o Marco Júnior perturbando os zagueiros. E acertar muito a parte tática, acho que é o segredo pra gente conseguir dominar o meio campo, principalmente do Vasco, e sair com essa vitória pra casa e ir com muito mais confiança pra uma final diante do Flamengo, talvez. A minha leitura é um pouco diferente, né? Você vê que mesmo contra o Botafogo, ele não quer muito a posse de bola diretamente. Ele joga de maneira reativa. Dá pra jogar contra o Vasco de maneira reativa também. Só que eu acho que do outro lado, o Zé Ricardo vai ficar esperando também. Porque ele também não está com um time com alta confiança, está um time num caos, sem salário, numa zona, ele também vai provavelmente jogar mais fechadinho na dele. E o Zé Ricardo, todo time que ele treina, ele joga fechadinho na dele, né? Ele nunca teve possibilidade de jogar, quer dizer, já teve, né? Com o Flamengo ele poderia ter jogado defensivamente, mas não fez, né? Exato. Só que eu acho que o Fluminense, principalmente nesses jogos contra o Flamengo e o Botafogo, o Fluminense, acima de tudo, fez 2 boas atuações, encarou 2 grandes rivais e encarou com força. Assim, o Vasco havia perdido para o Botafogo, estava vencendo o jogo, acabou tomando a virada, então o Vasco cometeu muitas falhas na partida contra o Botafogo. Vai ter que acertar essas falhas para jogar com o Fluminense, porque senão pode pagar um preço alto. Tomara. Eu acho que o Fluminense tem a evoluir nesse povoamento do meio de campo, porque ontem as principais jogadas do Botafogo, elas saíram quando o Fluminense avançou muito, ficou um espaço muito grande entre o meio de campo e a zaga, né? O time ataca em bloco, mas quando ele retorna, ele já não tem a mesma força para poder defender. Então acho que a gente tem que ficar esperto só compactar mais a zaga, ou o time de maneira geral, né, para não dar esse espaço para o Vasco, que é um time leve, né, tem atacantes leves, mas que não metem gols. A defesa é muito pesada. É muito pesado. Então, assim, o Marco Júnior está muito bem, né, os nossos laterais, a gente tem uma chance muito boa. Eu acho que o Fluminense é favorito para essa partida. Para vocês acham que o Abel joga pelo empate ou joga pela vitória? Eu acho difícil o Abel jogar pelo empate. O Márcio falou da postura reativa, que é a mesma que ele usou, claro, com outras peças, no Fluminense campeão de 2012. O que o Fluminense tinha? Além de jogadores de grande categoria, o Fluminense tinha uma linha defensiva forte, tinha um super craque para fazer lançamentos, que era o Deco, um garoto de 21 anos voando, que era o Wellington Ney, e o Fred para finalizar. Então, quem viesse para cima da gente, meu amigo, qualquer erro em 3 segundos estava para tomar o gol. É claro que ele está fazendo isso com um elenco muito mais humilde, né? Assim, mas ao mesmo tempo um elenco muito mais jovem. Sim, é verdade. Jogadores muito jovens. Thiago é melhor que aquele ano. É verdade. Até porque nesse momento Gilberto e Ayrton estão voando, né? O Gilberto. Nossa, o Ayrton está jogando muito. O Gilberto no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo era ponta esquerda. Saiu da lateral direita e foi na ponta esquerda cruzar. Quer dizer, você vê o time coeso, você vê os jogadores se deslocando. Assim, claro, a gente tem uma empolgação, é natural, né? Porque a torcida do Fluminense andava muito massacrada. Exato, então, mas é legal ter essa empolgação, mas ao mesmo tempo o time está justificando que a torcida fique empolgada. Claro, vai precisar de reforço, gente. Todo mundo precisa, é óbvio. A gente foi desmantelado, a gente perdeu 10 jogadores da temporada passada para a atual. Qualquer time sentiria isso. Então, se a gente em 3 meses consegue jogar de igual para igual contra grandes, e principalmente um dos grandes tem muito mais dinheiro do que a gente, consequentemente tem com muito mais investimento. Com a ajuda do senhor juiz. Com o apoio do árbitro, com o apoio da federação, com o apoio da emissora, a gente está conseguindo um papel bem razoável nesse primeiro trimestre. Não, Márcio? É aquilo. Precisa basicamente do meia e do centroavante. Mas eu digo agora, já dá para dizer até, não é nem para ser titular, é mais ter opções para completar a opção do banco. Sabe o que eu acho? Sornosa, que saiu ontem machucado, mas o Sornosa teve uma atuação discreta, porém muito eficiente. Deu vários passes de primeira, virou boas bolas. O que eu acho que o Fluminense precisa é ter um outro meia para tirar a marcação dele. Que como ele é o jogador mais visado de criatividade do Fluminense, em todos os jogos ele entra com gente colando. Se você tem um outro cara, desafoga, porque o outro cara não vai poder jogar livre, vai ter que deslocar a gente do adversário para fazer essa cobertura. Sem falar que ele tendo aquela obrigação exclusiva de
voltar a marcar, criar jogadas, ele Sim, sempre ele volta muito pra cansa poder no sair com a segundo bola, tempo né? de tanto voltar com a bola. Sim. Talvez a entrada do Ayrton, ex-Flamengo e Botafogo, no time, você pode liberar o Jadson mais à frente e dar uma reconfigurada no meio de campo. Tá, mas você diz o Ayrton entrando no lugar de quem? Do Richard? Do Richard. Do Richard. Isso. E aí o Jadson poderia fazer esse papel. Que ele até tem mais capacidade de recomposição, o Sornosa fica um pouco mais à frente. Aliás, o Jadson já tem feito isso em alguns jogos e ontem, nesse domingo, né? Vocês vão ver a gente a partir de terça-feira. Foi espetacular a arrancada dele. No final da partida, feito aquele gol. Foi um barato. Aquilo ali foi um negócio Foi muito o auge, merecido. né? Porque ele já vinha várias partidas atuando bem. Ele é um jogador discreto, que fica na dele, não tem holofote. Então aquela jogada, aquela arrancada no final, a finalização foram muito bonitas. E ele gostei veio muito. buscando, né, o atacante, que ele É, recebe a é, bola não e ele chegava, vem não olhando no chegava. meio, e ele vem, né, vê o Jefferson na frente, ele tirou do E ele Jefferson. teve calma, né? É, Na teve frente calma. do Jé. Frieza, Frieza. Foi uma grande descoberta esse jogador, hein? Porque ele veio para ser um volante e aí o pessoal tava com umas reservas e a nossa necessidade, né, acabou transformando acho que seria um volante mediano, num apoiador mediano, mas pelo menos que tem nos Ele é ajudado titular agora. incontestável. Nesse momento, Titular acho que incontestável. não tem É, que com mexer certeza. nesse jogador. E o Ayrton, mais uma vez, gente, como é que o Ayrton melhorou tanto, né? O Ayrton Amadureceu, né? É, O que na outra aconteceu? passagem para agora, a torcida queria matá-lo até porque não tem paciência, né? Você vê esses jogos que ele fez pelo Fluminense nesse começo de temporada aí, cara, todos bons. Cara, eu nunca mais enxerguei o beijinho do Ailton. É. Ailton não, Ailton é de Pescoço. 95. É, Ailton, Ayrton beijinho, Lucas. perdão, Ailton. Ailton tá jogando muito. Vamos lá, vamos falar do adversário. Tão confiante para quinta-feira? Como é que tá essa situação, Mítia? Diz aí, o que você espera do Fluminense e Vasco? Eu tô, apesar de ser uma pedra no sapato, ano passado mesmo, no final, eles, né, a partir do segundo semestre, do Segundo turno. eles, né, até ganharam mais vezes da gente, só que no primeiro a gente deu 2 chapuletadas de 3-0 Foram neles. maravilhosos, bem legais. Então eu acho que tudo pode acontecer. Aliás, Eu acho que o Fluminense está confiante, mas mais importante do que confiante, tá com o pé no chão, tá unido, o time tá muito unido, pelo que eu andei acompanhando, assim. Então isso é muito importante, né? Você manter a calma, a tranquilidade, ter essa É sabedoria. uma coisa que talvez não tenha no adversário. Exatamente. Por isso que dá confiança. O jogador faz gol, não comemora. É. Clube não paga, clube não tem patrocínio. É um cenário análogo ao do ano passado nosso. Exatamente. E que não termina bem, especialmente os jogos desse tipo. E a gente Onde sabe o que jogador às vezes vai querer dar um recado para a diretoria até às vezes. E outra exatamente. coisa, Fora a fraqueza já intrínseca Técnica, né? desse time, né? Centroavante não sabe fazer gol, os 3 zagueiros muito pesados, né? Tem aquele garoto vem da categoria de base, é bom, o Paulinho. É, Tem ótimo jogador. jogador bom no meio campo, o Rildo que é um grosso, né? E por aí vai. É um Estudo. Pois é, mas eu ia perguntar a vocês o seguinte. Você falou que o centroavante não sabe fazer gol. Pergunto para Gabriel e para Ricardo. Vocês acham que a gente tem que ter cuidado com o Riascos? Eu acho que eles precisam ter mais cuidado com o Pedro do que a gente precisa ter com o Riascos. É, pode até ser, mas a gente também não pode descuidar. Né? Não foi Ele mestre nessas inclusive horas. marcou o gol contra o Botafogo, né? Até no episódio. ele vem fazendo boas partidas. Agora, o Vasco tem o seguinte, que a gente não lembrou aqui, que estou me recordando, eles estão envolvidos com a Libertadores também. Então, assim, se alguém está com necessidade e vontade de ganhar esse clássico, eu acho que é o Fluminense. É. E o Riascos, honestamente, é um atacante que pode meter lá um golzinho, mas não Cara, vai mas ficar nele, não. Libertadores agora é só na semana do dia 14, não é isso? É. Quer dizer, não sei. duvido, Eles vão jogar contra o Cruzeiro lá. Ninguém vai abrir mão de cota aí do campeonato, podendo ganhar o título. É. por causa da Libertadores. Pode ser também, mas independente disso, eu acredito que o Fluminense é favorito, até porque se o Fluminense meter um, eles vão ter que meter 2. Sim. Então, a vantagem do empate já é uma coisa. já é bem significativa. Né? A vantagem do empate não é que o Fluminense jogue pelo empate, porque nem é a característica do Abel. Mas ela determina o início do jogo. Né? O Vasco Sim, ganhando. sim, O Fluminense entra ganhando e o Vasco é obrigado a atacar. Ele não pode, por mais que o Zé Ricardo queira aquela postura defensiva e tal, ele sabe que quanto mais tempo passar, mais favorável é o Fluminense a manutenção do resultado. Quer dizer, Em algum talvez momento eles tentem, né? Em algum momento ele vai precisar abdicar dessa Ele vai ter que terror agredir. na defesa, entendeu? Ele vai ter que agredir, né?
Mas é isso. Então, palpite, gente. Palpite para Fluminense e Vasco. Márcio, seu palpite. Vamos 2 a 0. mandar vamos mandar Oi? o bolão. 2 a 0. 2-0 o Márcio, depois a gente vai registrar. Não vai ter prêmio, mas a gente comemora a vitória no bolão. Já podemos comemorar tudo, inclusive a Taça Rio. Gabriel, Fluminense e Vasco, seu placar. 1-0 Fluminense. 1-0? Gol do Marcos Júnior. Eu vou de 2-0 para ficar bem legal, pra gente ficar bem tranquilo e ir pra final desse Cariocão, porque a gente merece. Ricardão, Fluminense e Vasco. 3-0. 3-0. Mítia Guidini, mito das redes sociais. 2-1. 2-1. Então, fechamos com os nossos placares, todo mundo confiante numa vitória. Mais uma edição do programa Panorama Tricolor com patrocínio da ER. Vem pra ER, meu amigo. Vem pra cá pra escola de rádio. Vem pra cá e vai pra lá. A gente dá uma rápida paralisação. No dia 9 a gente retorna gravando o programa número 222 do Panorama Tricolor. Eu sou Paulo Roberto Andel e estou aqui com Márcio Machado, Gabriel Beto Bedar, Mítia Guidini, Ricardo Goulart e Silvio Almeida na direção. Mais uma vez, apoio da ER. Daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço e que tudo dê certo pro Flusão na quinta-feira diante do Vasco. Até!